Continuando aqui, eu vou fazer o cadastro. Aí como eu tinha parado, né, vou iniciar de novo o projeto, então preciso entrar na pasta, CD projetos, apertei o Tab para ele completar, né? E o nome do projeto é mfinance Laravel. Então, aqui para dar start, PHP Artisan Serve. Esperar rodar aqui, aí já carregou. Deixa eu só lembrar qual era a rota, usuário cadastro, né? Então, aqui ele fala a porta, você pode tanto copiar aqui, né? Cliquei aqui o Ctrl e clique, ele tá abrindo o Chrome já na página. E agora precisa colocar aqui a rota que a gente tá mexendo. Então, essa é o do usuário cadastro. E aí a gente vai fazer a inserção no banco de dados. Aliás, a gente vai construir primeiro essa parte da inserção. Então, a primeira coisa a gente acessou essa rota, que é a get, que retorna a view. Então, aqui na web, no arquivo web, tem o get, que é esse que eu acessei, que retorna a view. Agora, eu preciso acessar a post, que é onde eu vou enviar os dados para ser cadastrado. Então, aqui é o método da rota post. Aqui, como eu falei para vocês, ó, eu importei aqui o request já para a gente poder usar ele aqui em cima. Então, eu vou colocar ele aqui para testar. Para a gente conseguir ver os dados aqui, tem uma função do request, né, para ver os dados do post que são enviados. Então, aqui eu vou colocar um e-mail e uma senha. E quando eu clicar em cadastrar, ele vai me trazer o request. O token é aquele que a gente colocou no nosso HTML. Deixa eu ver se ele tá aqui aberto. Esse daqui constrói o token pra gente. O e-mail, dá pra ver que o e-mail, ele aparece com esse name. Então, aqui, ó, tá o e-mail, que pertence ao name, e o dado que eu escrevi. Então, se eu trocar aqui pra teste, vou recarregar pra atualizar meu HTML, né? Preencher de novo. Deixa eu ver. Então, atualizei meu HTML, ele trocou aqui o teste, porque o que importa para mim, pro programador, né, é o name. Então, o dado que a pessoa vai digitar, ele sempre vai ser alterado, mas isso é fixo. Então, eu consigo acessar o dado que a pessoa digitar nesse input, sabendo o name dele. Então, eu vou voltar aqui como estava antes. Atualizar novamente aqui. Então, a gente precisa deixar automatizado, porque a gente nunca sabe exatamente o que o usuário vai digitar, né? A senha, por exemplo, é pessoal de cada um, o e-mail é pessoal de cada um. Então, para isso que a gente utiliza o e-mail, o name do input, porque é pelo name que a gente vai saber, porque ele nunca vai mudar. Então, aqui no controller, com o request all, né, com essa função do all, a gente já consegue pegar todos os names e montar um array. Que dá pra ver aqui, ó, que ele é um array com 3 dados dentro. Então, a gente montou um array com esses dados. Eu vou enviar esse dado, então eu tava aqui no controller, eu peguei esses dados e enviei lá pro nosso service, passando aqui pela função dele. Então, eu peguei o dado daqui do controller e tô enviando ele lá pro service. Então, aqui no service, ele vai receber, aqui eu posso colocar qualquer nome. Porque aqui é como eu vou chamar o dado que vai chegar. Então, aqui eu vou testar de novo, ó. Só que com data. Então, agora, ele vai chegar, a gente vai ver os mesmos dados, porque eu passei aqui do controller. Então, é os mesmos dados que eu passei daqui pro método. Então, eu enviei os dados lá. Se eu enviar uma string,
Ele vai chegar, o nosso DD tá na página do service, né? Então, ele vai chegar aqui, deixa eu até apagar essa aqui pra não dar, não confundir. Então, eu tô testando essa variável. E essa variável, ela é correspondente ao que eu enviar daqui, do controller, da onde eu estiver usando esse método, né? Nesse caso, eu tô usando o método no controller. Então, se eu recarregar, o meu DD tá lá no meu data, ele retornou o teste. Porque do controller, eu enviei o teste para essa variável data. Então, quando a gente constrói um método igual esse, o método ele vai ser sempre igual. E sempre que eu utilizar ele tem que me enviar os dados da maneira que eu vou precisar no método. Então, se aqui no meu método eu espero que chegue uma string, quando eu utilizar ele, que aqui é o controller que eu estou usando, eu vou enviar uma string. Se eu definir aqui no meu método que eu espero que ele chegue um array, que é o caso dos dados de um formulário, ele vem como o request all, ele vem como um array, né? Se eu enviar apenas o request, eu teria que usar a função all aqui para poder montar o array em si. Então, nesse caso, eu já estou pegando o array pronto. Então, eu tenho que ter o cuidado de enviar do meu controller, né, da onde eu estiver usando esse método, o array, porque senão vai dar erro no método que eu estou usando. Eu poderia criar aqui também, ó, um data e enviar o array dentro. Ao invés de eu enviar o request, eu estaria enviando o data em si, porque eu montei um array aqui. Então, eu poderia montar assim. Vamos dizer que eu vou usar esse método em um outro momento. E ele não vai ser com data, ele vai ser com dados fixos do usuário logado. Então, eu preciso que eu receba lá no meu controller, no meu método, um e-mail. Então, eu vou mandar um e-mail que vai receber o dado específico. Então, aqui é um dado que eu, como programadora, estou definindo ele fixo e não está sendo enviado pelo usuário, mas no meu método vai receber da mesma maneira que eu preciso que ele receba, que é um array com um e-mail. Então, aqui, ó, tá um array que chega um e-mail. Tá? Então, o nosso formulário, quando a gente monta ele com os mesmos campos a gente utiliza os name com o mesmo campo do nosso banco de dados, já é para facilitar essa montagem desse array aqui. Então, ele vai acelerar o nosso processo de desenvolvimento. Então, aqui eu já recebi os dados que eu preciso para fazer a inserção. Então, ele já veio montadinho, o array, da maneira que eu queria. Aí, agora eu vou fazer a inserção no banco de dados. Para isso, a gente vai utilizar a model que a gente criou, né? Porque a model é o que se comunica com o banco de dados. Então, eu vou utilizar a model aqui no nosso método. Eu posso tanto enviar a model vazia quanto instanciar ela aqui. Então, para ser mais fácil, eu vou instanciar ela aqui mesmo, né, no método. Então, a model, a gente tem métodos padrões dela. O create é um deles. Então, o create, como o próprio nome já fala, ele é para inserir no banco de dados. Para criar no banco de dados. Então, aqui eu posso tanto, o create ele vai receber um array. Eu posso tanto enviar aqui, né, como a gente viu, a gente já enviou vou até pôr aqui de volta, em cima. Ó, o DD, como eu disse, ele para o código. O código é sempre lido da esquerda para a direita e de cima para baixo, no caso do PHP. Então, ele sempre vai ler de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, ele vai ler essa linha, aí ele volta aqui embaixo na linha 10
vai ler essa linha 10, executou todas as coisas que acontecem dentro dela, vai partir para a linha 11, daí ele vai ler a linha 11 e assim sucessivamente. Então, aqui eu coloquei o DD aqui em cima para ele não executar o create. Ele vai parar o código aqui já nesse teste. Então, eu vou recarregar aqui a página, só para mostrar de novo essa parte do array, ó. Então, no meu request, eu tenho um array com um e-mail e uma senha. Um campo chamado e-mail e um campo chamado senha. Então, se eu enviar o create assim, ele vai inserir no banco de dados. Aí, de novo, repetindo, né? O PHP, ele é sempre lido de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, aqui no controller, se eu tivesse qualquer outra informação aqui, ele primeiro leria essa informação, depois ele leria essa informação. Então, quando ele chegou nessa linha aqui, ele viu que ele tinha que ir lá no service primeiro, executar todas as linhas que está acontecendo nesse método aqui que foi chamado, para depois ler a linha de baixo, que seria qualquer outra coisa aqui. Então, a ordem é sempre essa. Quando existe um método no meio do caminho, ele primeiro vai entrar nesse método, vai seguir essa linha e ler o que está dentro do método, para em seguida continuar a sequência do controller. Então, aqui, vou apagar aqui as duas linhas. Então, aqui eu fui lá no método e usei o método de criação, de criar. Eu posso tanto retornar esse usuário que eu acabei de cadastrar e testar ele aqui embaixo. Então, para testar de novo o dumpdy, para que eu consiga testar o que eu cadastrei lá e retornou, porque o que aconteceu aqui? Ele leu o código, chegou na linha 30, ele foi até esse método executar. Esse método executar, ele leu todas as linhas dele e informou que ele está retornando alguma coisa. Então, eu podia dar um retorno aqui, eu podia dar um retorno mais para baixo, com alguma outra coisa. Mas a partir do momento que eu dei o retorno, ele não executa mais nada. Então, aqui, ó, ele tá dando um retorno já direto na minha inserção. Então, eu inseri e retornei para o controller alguma coisa. Para que eu teste o que ele retornou, eu teria que colocar ou esse código inteiro dentro do dumpdy, porque daí ele testaria. Acho que eu não copiei. Então, ele executaria, se eu fizesse dessa maneira, ele iria lá no nosso service, executaria o banco de dados. Como eu chamei todo o método, executaria o código que está lá. Como eu chamei todo o método, ele iria lá de novo, executaria novamente e retornaria para mim, para mostrar para mim essa informação. Então, o que a gente precisa fazer é guardar o que ele retornou. Então, para a gente guardar, a gente vai colocar dentro de uma variável isso que ele retornou. Então, eu vou guardar dentro da variável. Então, ele foi, de novo, né? Ele leu aqui a linha 30, foi lá no service, executou todas as linhas daqui, voltou para o controller e devolveu uma informação. Quando ele devolveu essa informação para mim, eu guardei ele dentro de uma variável e agora sim eu vou usar essa variável para me mostrar o que ele trouxe. Então, é para isso que a variável serve. Ela serve para você guardar dados dentro dela, para utilizar no futuro. Então, aqui, quando eu executo, eu tô na rota post aqui. Como eu não voltei, né, eu tô na post. Se eu quisesse retornar para get, eu teria que voltar, né, para trás, recarregar a página. Aí sim eu consigo executar desde o início como um usuário veria, né? Menos a parte do teste que a gente vai fazer. Então, agora aqui, eu tô usando, né, a classe de usuário, mas eu não tô importando ela. Então, eu preciso importar. Eu vou só copiar um import
pra mim não fazer tudo do começo. Vou pegar do service. Então, aqui pra importar, a gente vai seguir as pastas, né? Eu copiei ali só pra dar uma encurtada no meu código, no que eu vou digitar. Então, a primeira coisa a primeira pasta é o app, aí depois eu vou entrar em Models, que é essa daqui, e depois já é o usuário. Então, aqui, ó, entrei em app, Models, usuário. App, Model, usuário. Isso, usuário. Então, agora eu importei ela e vou testar de novo aqui, ó, a função. Então, ele inseriu dentro do meu banco de dados as informações que eu enviei e me retornou essa model preenchida. Aqui são as colunas, né, que tem na model e os valores dela tá aqui. Então, eu enviei o e-mail e a senha. E como o ID ele insere automaticamente, já tá aqui a informação. Para a gente conferir se realmente inseriu essa informação no banco de dados, a gente precisa ir para o banco de dados e conferir se ela realmente inseriu lá. Então, eu vou aqui no nosso banco de dados, nas tabelas e em usuários. Aqui tem um calendáriozinho, que é onde a gente consegue ver as tabelas. Então, aqui, ó, a informação que eu mandei aqui no request, ela foi a de e-mail e senha. Mas, se a gente entrar aqui no nosso banco de dados, a gente vê que foi inserido o ID, a data adicionada e o status, porque a gente já configurou isso na Migration. Então, a Migration informou pra gente que toda vez que se cadastrasse, ele seria pendente, a data adicionada ia ser inserida sozinha e o ID também, que ele é auto-incremente, né? Então, aqui a gente viu que inseriu tudo sozinho. Então, para o insert, é isso. Para inserir no banco de dados seria isso. A única coisa aqui que falta é a validação, que daí a gente vai fazer no próximo, e a senha, que eu acho que é mais importante para esse vídeo agora, é a parte da senha. Aqui a gente fez uma tabela de usuário, porém a senha, ela tá 1, 2, 3, né? A gente não pode ver a senha do usuário, então a gente tem que criptografar essa senha. Aí a gente vai pesquisar aqui Eu vou colocar CryptoLaravel, que eu não sei, pra ver se eu acho o método aqui. Script, se eu não me engano. Bem. Tá. Eu não tenho certeza se ele mudou para essa classe. Vamos ver. Script password. Encryption, né? Encryption. Esse daqui, ó, Bycrypt. Então, ó, tudo o site do Laravel, ele é bem explicadinho. Ó, até tá na versão 5 aqui. Talvez ele tenha mudado essa parte de criptografar a senha. Eu acredito que ele mudou, tem esse hash make. Então, provavelmente agora é pra ser feito assim, né? Mas aquele outro do 5 também funciona. Mas o que é importante? O site do Laravel, ele sempre vai mostrar as coisas como são feitas. É só saber, só encontrar aqui a informação. Eu vou usar essa outra maneira que a gente já estava usando, ver se funciona aqui ainda.
Então, o que a gente precisa? Criptografar a senha. Para a gente criptografar a senha, aqui como os dados da senha, eles sempre vão ser criptografados, eu não vou deixar o controller ter essa função de criptografar a senha, porque senão o usuário teria que saber que ele precisa criptografar e não só enviar os dados para o meu método. Então, eu vou criptografar a senha aqui no método mesmo. Eu vou colocar aqui a criptografia, né? E aqui eu vou pegar o data. Antes de eu continuar aqui, eu só vou colocar um teste aqui. Opa. E eu vou voltar pro meu get só para trocar aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acho que foi até o 9. Então, aqui eu tenho os dados que eu digitei lá. E a senha, ela tá no input senha. Então, como que eu vou pegar o dado da senha? Como eu já enviei o dado dentro de um array, eu preciso acessar o index para conseguir ter o valor dele. O index, o que é? Esse token, o e-mail, a senha, isso é o index, o que está aqui na string. Mas o Laravel, ele consegue fazer essa construção de index customizado pra gente. Geralmente, o index sempre vai ser de 0 a 1, e aí a gente tem o valor, diferente do Laravel aqui. Geralmente é um objeto, né? Mas então aqui, pra gente acessar, como é um array, a gente precisa do index, que é a senha. Então, aqui eu já peguei só a senha, que vai me trazer, ele vai tirar todas as outras informações e me trazer apenas o valor do index que eu escolhi. Então, tá aqui a senha. Então, esse é o número da senha, eu não preciso saber o que a pessoa digitou. O que eu preciso saber é o index, que é o nosso name. Aí, o que eu vou fazer? Esse negócio aqui para criptografar, você precisa enviar a informação dentro dela. Então, eu peguei a senha, que eu já testei aqui, que trouxe certinho só o valor que a pessoa digitou, coloquei dentro dessa criptografia e vou reescrever a minha senha. Então, eu vou aqui em cima, ela estava valendo o que eu digitei. Aqui, eu peguei ela de novo e troquei a informação que estava dentro dela para a informação criptografada. Então, eu reescrevi a mesma variável, que é a data senha, que é o index do array, que é a nossa senha. Então, aqui, a partir daquela linha, né, depois de eu ter reescrito ela, ele ficou criptografado. Agora, a gente consegue inserir no banco de dados da maneira correta, que é não vendo a senha do usuário. Então, aqui, pra gente, se eu rodar, né, eu recarreguei aqui e perdeu os dados. Vou enviar de novo. Então, aqui eu inseri no banco de dados. Então, eu vou conferir no banco de dados se eu inseri mesmo. Então, aqui agora, ó, veio um e-mail aleatório que apareceu lá pra mim. E a senha veio criptografada. Mesmo eu tendo digitado 4, 5, 6, 7, 8, 9, veio criptografada para o banco de dados. Então, só quem sabe a senha da conta é o próprio usuário. Então, de inserção a isso, eu usei aqui um método, né, de criptografia para o caso da senha, mas eu poderia usar outras coisas, sobrescrever as coisas quando fosse necessário. Se eu quisesse enviar, por exemplo, o status diferente do que está inserindo automaticamente, que é o pendente aqui, eu conseguiria enviar aqui. A gente está construindo aqui um array onde tem as informações que o banco de dados precisa. Então, qual a coluna que o banco de dados precisa para saber se é um usuário ativo? É mudar o status, né, a coluna status, para ativo. Então, eu conseguiria pegar aqui, criar no meu array, adicionar no meu array
a coluna status e enviar para ele. O que recebe? É uma coluna enum, então ele só recebe as informações que eu defini quando eu criei a tabela. Então ele recebe ativo, pendente ou excluído. Se eu tentar enviar qualquer outra informação, não vai ser inserido. Então eu consigo aqui criar adicionar, né, no meu array a informação que eu precisar. Nesse caso aqui eu coloquei um status, mas pode ser que tenha alguma informação no banco de dados que eu precise enviar que não seja de responsabilidade do usuário enviar, que seja de responsabilidade do programador. No caso do status, o usuário, a responsabilidade do status não é do usuário, é do programador, dependendo de como foi definido a ordem do projeto. Então aqui eu construí, junto com os index que eu já tinha, eu adicionei o status e eu coloquei o valor dele como ativo. Então eu vou colocar aqui, tirar, né, o dumpDy, porque ele existindo aqui, eu rodei o código, ele parou, ele não executou, não inseriu nada no meu banco de dados. Recarreguei, não inseriu nada no meu banco de dados, porque o dumpDy ele para o código, não executa as linhas de baixo. Então agora eu tirei lá o dumpDy, né, do nosso código e vou executar aqui novamente o mesmo método. Aqui tá com os mesmos dados, só para não ter voltado pro get. Como eu tô com o dumpDy, ele continua na minha rota post, eu não mandei ele sair, né? Então ele executou até esse momento. Eu não mandei ele ir para nenhuma outra rota, então eu continuo dentro desse método. Como não tem nada de validação, ele vai continuar inserindo. Toda vez que eu recarregar a página, ele vai fazer todas as ações que ele está sendo mandado. Então aqui eu inseri novamente com o mesmo e-mail. A diferença foi que eu mandei um status, eu alterei o status pelo meu código. Então eu inseri no meu array lá um novo index chamado status, inserindo o ativo. Eu conseguiria inserir a coluna para o excluído, eu conseguiria alterar a coluna para o data adicionada. Como vem do input, o e-mail e a senha, eu consigo sobrescrever essas duas colunas. Então é isso de inserção. Aí no próximo a gente vai fazer uma validação aqui, para a gente poder não ficar nesse loop de inserção. Precisa sempre sair da rota post para não inserir várias vezes, ou o usuário não saber, né? O usuário não vai saber esse tipo de diferença e vai acabar fazendo alterações que não deveria. Então, se é uma adição de crédito, ele vai inserir várias vezes o mesmo crédito só dando enter na própria página. Então, a gente vai fazer a validação e sair dessa página de cadastro.